Pega a sua Bíblia, vamos à palavra de Deus. Quero pegar um texto bastante conhecido. Esse texto, Deus está me inquietando já há alguns dias, e eu coloquei no meu coração de hoje à noite estar falando sobre este texto. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Eu sei que você já ouviu muito, talvez muitas pregações, muitas palavras baseado neste texto. Mas como sempre a palavra de Deus ela é nova, ela se renova. A gente nunca perde de voltar a um texto, mesmo que ele seja bastante conhecido. Meus queridos, já há alguns dias, no início deste mês de maio, a gente colocou um propósito no nosso coração de estar orando a Deus, toda a igreja, todos nós, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos lares. Próximo final de semana teremos aqui um encontro de casais da nossa igreja, de todos aqueles que queiram participar, não só da igreja local, mas de pessoas de outras igrejas, de pessoas não evangélicas, não importa. O encontro será aberto para todos quantos queiram participar. E nesta palavra também eu vou estar falando, incrível, dentro da palavra eu vou estar falando sobre o encontro também. Então olha só o que diz o texto. Eu vou pegar esse aqui como um ponto de partida. Verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos podem dizer amém? Tome o vosso assento no nome de Jesus. Glória a Deus. O tema da nossa palavra nesta noite é família. Como eu disse, temos muito que aprender como família, muitos. Nós temos necessidade de estar, melhorou demais da conta. Nós temos necessidade de estar ouvindo, aprendendo como conviver em família. E o nosso texto que nós lemos nesta noite, ele nos narra um encontro
de um homem por nome Zaqueu com o Senhor Jesus, o Salvador. Quero chamar a atenção dos irmãos para a recepção que Zaqueu fez ou ofereceu para aquele hóspede tão ilustre, tão importante, que era o Senhor Jesus. Na verdade, com aquela recepção, com aquela presença ilustre daquele visitante, sem dúvida alguma, trouxe alguns benefícios, trouxe para aquela família algo que, na verdade, quem sabe, ou posso dizer sem medo de errar, trouxe o que é de mais precioso e valioso para um lar e para uma família. O Senhor Jesus, ao entrar naquela casa, automaticamente a bênção dele também entrou. Todos aqueles que ali estavam, toda aquela família, toda a casa de Zaqueu, quando fala casa, sabemos muito bem que uma casa é constituída no mínimo de um marido e uma esposa, e consequentemente filhos. Então, quando a Bíblia diz que Jesus entrou-se na casa, isso significa dizer, e podemos afirmar, que Jesus na verdade entrou naquela família, e a estadia dele, por menor tempo que fosse ou que foi, resultou sem dúvida alguma em bênçãos, porque a fala de Jesus nos afirma isto, quando o Senhor Jesus disse: hoje convém ficar nesta casa, e hoje veio salvação a esta casa. Na verdade, meus queridos e amados irmãos, eu quero pegar exatamente este acontecimento, este fato em si, e trazer aqui para nós hoje na atualidade. Eu, antes de aqui entrar a fundo neste texto, surge uma pergunta na minha mente, que eu quero compartilhar com os irmãos, que quem sabe que a partir desta pergunta, a gente possa entender o que o Espírito de Deus, Ele quer falar conosco aqui nesta noite. A pergunta é o seguinte: quais são as nossas atitudes, qual tem sido o nosso comportamento, para que de fato a bênção de Deus, ela chegue na nossa casa? O que temos feito para que de fato o Senhor Jesus entre na nossa casa, ou seja, que Ele esteja presente na nossa família? E eu quero pegar este texto então, e mostrar aos irmãos e a todos nós. Talvez eu vou falar coisa aqui que você já sabe, você conhece, mas eu descubro que não basta tão somente a gente conhecer, a gente tem que praticar, a gente tem que viver aquilo que a palavra de Deus nos instrui e nos diz. Zaqueu não deixou passar a oportunidade, e é isso que eu quero pegar aqui agora. Zaqueu, quando ele soube que Jesus estava passando, Zaqueu abriu mão de tudo que poderia impedi-lo de aproveitar a oportunidade que para ele, sem dúvida alguma, era uma oportunidade singular, era uma oportunidade ímpar e que ele não poderia perder. Na verdade, quando Zaqueu soube, olha, Jesus está passando, Jesus está entrando em Jericó, Jesus está atravessando a cidade, como diz o verso de número 1. Foi a última vez que Jesus passou por ali. Segundo a história bíblica, depois que Jesus passou em Jericó aqui, no capítulo 19 de Lucas, a história diz que Jesus não passou mais pela cidade de Jericó. Isso leva-nos a entender, amados, que a oportunidade chegou para Zaqueu. E Zaqueu, sabedor disto, ele colocou no seu coração: não vou perder a oportunidade. Chegou a minha vez, chegou a minha hora, o momento é agora. Se eu perder essa oportunidade,
perderei a bênção. E Zaqueu então agarrou-se com a oportunidade. Ei, olhem para cá. Quantos de nós, que a oportunidade bate na nossa porta, quantos de nós temos a oportunidade de sermos abençoados? Quantos de nós temos a oportunidade, porque o interesse de Deus é fato, o interesse de Deus é de nos abençoar. Mas quantos de nós deixamos passar a oportunidade, com aquele pensamento, não, amanhã, ou quem sabe o ano que vem, ou quem sabe depois de amanhã, esquecendo-se que pode ser a última oportunidade, esquecendo-se que nos anais da história, escrita pelo dedo de Deus, é o tempo de Deus nos abençoar, e nós estamos dizendo, não, agora não, deixa para mais adiante, deixe para o ano que vem. Eu disse que eu vou falar sobre o encontro. Na verdade, amados, eu falo sem medo de errar, e sem um pingo de prepotência, e com muita humildade no meu coração. Deus está dando uma oportunidade para a igreja do Itatiaia, especialmente para as famílias, especialmente para os casais, especialmente para os filhos. Nesse próximo final de semana teremos um encontro, aonde estaremos trazendo um homem de Deus para estar ministrando aqui. Isso não significa que nós não temos homens de Deus no nosso meio, não é isto. Mas nós estamos trazendo alguém que é isento da nossa história, não conhece a nossa história. Estamos trazendo alguém que não conhece, nunca esteve nesse púlpito desta igreja. Estamos trazendo alguém que, ao nosso ver, que muitos aqui nunca ouviram falar e não conhecem. Por quê, pastor? Porque queremos, na verdade, que Deus use ele aqui de forma imparcial. Eu creio que tudo que ele vai dizer aqui, que ele vai falar aqui, eu tenho plena convicção já desde já, ele não nos conhece. É Deus que vai usar a boca dele, a mente e o coração dele para profetizar bênçãos sobre a minha casa e sobre a sua casa. Vou perder a oportunidade? Jesus está passando em Jericó, vou perder a oportunidade? Zaqueu disse, não, não vou perder a oportunidade, sou pequeno, não importa, mas subirei numa árvore, vou esperar para que quando ele passar, eu estarei na posição, e ele vai me ver, e vou convidá-lo para ele entrar na minha casa. Jesus está passando. Deus quer abençoar a nossa casa, meu irmão. Se lá está bom, pode ficar melhor. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui aos irmãos. Quantas coisas às vezes nos impedem. Sabe quem que impediu Zaqueu? Primeira coisa, a multidão. O que está te impedindo? A multidão dos problemas, a multidão das atividades que nós mesmos criamos e colocamos sobre nós. Tem pessoas que vivem num ativismo tão grande, crentes vivem num ativismo tão grande, tanta atividade, que a família vai ficando. Não investe na família, não investe nos seus filhos, estão perdendo o filho, está perdendo a esposa. Enfim, a esposa está quase para chutar o balde, dizendo, não aguento mais, não suporto mais, mas ele é o último a perceber. O que está te impedindo? A multidão de quê? As multidões das ideias, as multidões das ocupações, as multidões do trabalho. O que está impedindo? O que impedia Zaqueu era a multidão. Olha o que o texto diz aí. A Bíblia diz que Jesus entrando em Jericó, eis que Zaqueu, um homem, então chefe dos publicanos, queria ver Jesus. Mas o texto diz que o que impedia Zaqueu era a multidão. E Zaqueu cria logo, olha a criatividade dele, oh glória, um homem criativo. Logo que ele percebe-se que havia um impedimento, ele disse, eu não vou me dar por vencido. Acredito que vocês já devam ter visto aquela imagem de uma garça querendo engolir um sapo. Aquilo ali, irmãos. E tem uma frase dizendo assim, não se dê por vencido. O sapo agarrou na goela da garça, e a garça querendo engolir o sapo. Quem já viu essa imagem aqui?
Muitos eu acredito que já viu. O sapo segura na goela da garça e como disse, daqui eu não solto, você não vai me engolir. E é assim que nós temos que fazer. Quantas das vezes eu e você somos cercados, amados, com situações que nos impedem, tentam nos impedir. Mas nós nunca devemos dar por vencido. Nunca, nunca, jamais. Sabe que o desejo do diabo é exatamente que eu e você nos dê como vencido. Vencido. Não tem mais jeito. Pastor, não tem mais jeito. Acabou. Não tem mais solução. Meu amado, não é bem por aí. Não é bem por aí. Deus, Ele é um Deus de providências. É tanto, amado, que Ele está providenciando sempre para mim e para você uma válvula de escape. Sempre Deus tem uma porta aberta. Por mais que o diabo está dizendo está fechada, por mais que o mundo está dizendo ao contrário, mas Deus está dizendo a porta está aberta, a minha mão está estendida. Eu sou Deus e sou eu que ajo. E agindo eu, ninguém pode impedir. Não chegou o fim não, amados. Deus está nos dando oportunidades. Não perca esta oportunidade. Agarre esta oportunidade. E ouça e receba o que Deus tem para te entregar. Segunda coisa. Que impedia Zaqueu? Baixa estatura. Mas isso aqui abre um leque. O que seria hoje uma baixa estatura? Seria uma baixa autoestima? Não sou ninguém não. Ninguém me vê. Sou um 000 à esquerda. Não vou conseguir. Faz igual lá os espias. Somos como gafanhoto aos olhos dele. São os gigantes, são tantos. Lembra em Números, parece que 23, quando os espias foram espiar a terra? Chegaram para o homem de Deus, disse, não, nós vamos ser destruídos. O que é aquilo ali? Baixa autoestima. O que é pequena estatura? É exatamente, amado, você se colocar numa posição agora me fez me lembrar do Shurek. Um país tão, eu falo porque eu fiz um trabalho psicológico em cima, inclusive, foi na época que estava fazendo psicologia, que a faculdade pediu para a gente fazer um trabalho sobre o Shurek. Interessante que aquilo ali, tudo é lição psicológica. Quando ele diz assim, tão distante, ele está expressando da sua impossibilidade e da sua incapacidade de conseguir o seu objetivo. E quantos de nós achamos assim mas tão longe, tão difícil? Você está expressando a sua incapacidade de conseguir. Eu sei que o Espírito de Deus está falando. Ouça o que eu vou dizer aqui. Olhando para nós humanamente, nós não temos capacidade nenhuma. Humanamente. Mas quando eu olho para dentro de mim e vejo o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, aquele que é dono e senhor de tudo que possa existir, eu sinto uma força dentro de mim dizendo, você consegue, você vai chegar ao final, a vitória virá. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã, que me ouve, família, casal, marido, e não importa, que me ouve aqui nesta noite. Se você tem plena convicção de que Deus está em você, na sua vida, você consegue em nome dEle, porque Ele é a força que você precisa, e é Ele que vai te levar até a vitória, em nome de Jesus. Outra coisa, o que impedia Zaqueu? Terceira coisa,
a sua reputação. A sua reputação. Todos nós sabemos que a fama de Zaqueu não era lá essas coisas. Havia muito comentário, e quando há comentário, é lógico, há um fundo de verdade. E o comentário era que ele era desonesto, que ele cobrava além do que era. Era um funcionário público daqueles assim, tipo Cachoeira, quem sabe, ou por aí. Fazia as tramóias. Era. Se fosse hoje, talvez seria mais ou menos igual um Cachoeira na vida. A reputação dele não era boa. Como eu, um homem corrupto, vou aproximar dele, que já ouvi que ele é um homem santo, justo, o Filho de Deus. Como que eu vou aproximar? E isso impede. E como impede? E Zaqueu se sentiu impedido exatamente por causa da sua reputação. Se ele fosse levar em conta o que ele havia feito à escondida, atrás dos bastidores, sem dúvida alguma, jamais ele aproximaria daquele que é santo, justo e Senhor. Quem sabe alguém está na mesma situação por causa das coisas que ele já fez erradas, das coisas que ele já praticou, das coisas que ele até mesmo já falou, tem as suas mãos sujas, com algo, quem sabe, suja de sangue, suja da imundícia deste mundo, e que isso impede de aproximar diante de Deus, porque sabe muito bem que Deus é santo, justo e é Senhor. Quantos às vezes deixam de aproximar do Senhor, porque abriga no seu coração o pecado e tem medo de chegar diante de Deus e o seu pecado ser revelado? Não, vou no encontro de casais não, chega lá, Deus vai usar o pregador, vai falar toda a minha vida, e ele acha melhor viver escondendo, omitindo, do que tirar a máscara e dizer, eu preciso de me consertar, eu preciso de melhorar, porque eu estou em falha diante de Deus. Quantos de nós preferimos esquivar? É mais fácil colocar-se uma máscara, é mais fácil dizer que está tudo bem, enquanto sabemos muito bem que as coisas não vão bem, mas nós não admitimos, porque nós somos cheios de religiosidade. Religiosidade. É óbvio, é muito fácil chegar numa reunião dessa aqui, pode dizer, oi meu irmão, aleluia, oi irmãzinha, pode dizer um abraço, beijinho do pracular, e tal, como pai, como esposo que sou, chegar, minha irmã, aleluia, glória a Deus, quem sabe até dar uma sapateadinha, dar uma rodadinha, aleluia, glória a Deus, mas saiu daqui, chegou em casa, ou amanhã, segunda-feira, bem cedo, a guerra está travada, a guerra está instalada. É muito fácil. É muito fácil, não é difícil. Aí preferimos então a esquivar-se, a esconder-se. E graças a Deus que aprendemos com Zaqueu nesta noite que ele não se deixou ser levado. Por mais que a sua reputação não era boa, envergonhava, escandalizava, mas ele deixou ser levado pelo sentimento da necessidade que havia no seu coração. Eu preciso de um milagre na minha vida. E eu ouvi que este Jesus que está entrando, atravessando a cidade de Jericó, ele faz milagre, então eu vou em busca do meu milagre. Ei, meu irmão, Deus tem milagre para fazer e realizar na sua vida. Vai em busca, vai em busca. Outra coisa, sabia a quarta coisa que de repente impedia Zaqueu de aproximar diante do Senhor? A sua condição, ele era um homem rico. O versículo diz que ele era um homem rico. Aí eu lembro daquele versículo que Jesus disse, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que significa dizer? Ele era apegado.
a riqueza. Não tem problema nenhum ser rico, amados. Nenhum problema. O problema é se apegar a elas. O seu coração voltar a elas. Você se apegar de tal forma dela se tornar o seu Deus. Aí sim. Aí é um perigo. E Zaqueu, a Bíblia diz que ele era rico. Aí fica imaginando, mas se ele fosse olhar, por mais que eu tenha uma reputação aí não muito boa, mas eu sou um homem rico. E rico tem uma postura. Ele não se envolve, ele não se apresenta assim, Não, o homem rico, lembra de Nicodemos? Por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite? A história bíblica nos conta que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Ele era um homem também rico e influente, exatamente para que os demais da sinagoga, ou alguém que o conhecesse, não visse ele indo à procura do mestre. A riqueza muitas das vezes impedem e separa, sem dúvida alguma, o homem de Deus, principalmente quando ele coloca essa riqueza como sendo o Deus da sua vida. Por isso que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, que não podeis servir a Deus e nem a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. Não podeis servir a Deus e nem a riqueza. Aonde está o seu coração na riqueza, então você está cometendo uma transgressão, porque o seu coração não pode estar na riqueza. E Zaqueu, olhando para a sua posição, se ele fosse olhar para a sua posição de rico, influente, ele não procuraria o mestre. Isso significa o quê? Que ele foi preciso descer. Foi preciso descer. Foi preciso descer. E se nós não descermos, amados, se nós não procurarmos manter essa posição de descer, mas descer de quê, pastor? Descer da nossa prepotência, descer do nosso orgulho, descer aos pés do mestre, nós não vamos alcançar de Deus a sua bênção. Não podemos galgar uma posição de que, na verdade, subir num pedestal e dizer que nós não precisamos. Eu creio firmemente que nenhum de nós aqui podemos dizer, não, eu não preciso disto, eu não preciso de participar de encontro nenhum. Eu estou muito bem, aleluia, glória a Deus. É esses que precisam. Esses é o que mais precisa. Porque quando chega a esta posição, já existe um orgulho incubado, escondido, e uma mentira no coração de que está tudo bem e que na verdade não está. E Zaqueu, eu aprendo com Zaqueu aqui, olha, eu abro mão. Eu abro mão de tudo, da minha reputação. Eu não vou me dar por vencido. Eu vou em busca do meu milagre, eu sei que eu vou alcançar o meu milagre. Então, meus amados, vamos em busca do nosso milagre, porque Deus tem um milagre para nós. Caminhando para o finalmente. O encontro de Jesus, sem dúvida alguma, estava nos seus propósitos, na sua onisciência, como um Deus onisciente. Eu não tenho dúvida que Jesus sabia muito bem que a entrada dele, que a passagem dele ali, a travessia dele por Jericó, tinha um objetivo. E o objetivo dele está aí no versículo 5, quando ele diz assim, me convém. Me convém. Quando ele usa essa palavra, me convém, isso dá a entender que já estava no coração dele. Olha, eu não passei aqui à toa não, caboclo. Cabra, eu estou atravessando aqui exatamente por sua causa. Eu vim aqui atrás de você, Zaqueu. Eu vim aqui em sua busca. Veja a onisciência do mestre. Veja a onisciência do Senhor Jesus aqui. O que eu quero dizer com isso? Ouça, por favor. Ouça. Eu disse no início que Deus está nos dando oportunidade, e é sem dúvida alguma, Deus está nos dando oportunidade e nós não podemos perdê-la. Mas eu vou mais além agora com essa palavra aqui. Olha, na onisciência de Deus, na agenda de Deus. Olha, isso antes de nós agendarmos, eu creio nisto, amado, eu creio na soberania de Deus. Antes de nós planejarmos, antes de eu pensar em estar aqui, antes de você pensar também em estar aqui, antes de tudo está
soberania de Deus e Deus determinando tudo e dizendo: convém a mim a realizar isto e isto, que só Ele sabe na sua onisciência. Antes de programarmos o encontro, antes de falarmos em família, em casais, antes de nós fazermos qualquer projeto, a vontade dEle está acima de tudo, está na onisciência dEle, e é por isso que vai acontecer no nome de Jesus. Então entenda isso. Quando a gente passa a entender isso, fica bem mais fácil, sabia? Agora quando a gente passa a ver, não, isso aí é mais um. Estou enjoado disso, estou acostumado disso. Já participei demais, pastor. Tenho 30 anos de crente, 40 anos, já participei demais. Aí, irmão, fica difícil. Fica difícil. Mas quando a gente pensa assim, não, olha a soberania de Deus aí. Olha a vontade de Deus aí. Olha Deus neste negócio aí. Olha o agir de Deus aí. Olha Deus nos dando um sinal. Olha Deus nos dando uma oportunidade. Então, como Zaqueu, eu não vou perder a oportunidade. Senhor, entra na minha casa. Senhor, faz um milagre no meu relacionamento. Senhor, faça algo. Eu quero receber algo da parte do Senhor. Está entendendo, sim ou não? Está entendendo, sim ou não? Para concluir. Na verdade, amados, temos que aproveitar, eu disse aqui muito sobre aproveitar as oportunidades. Eu anotei algo aqui interessante. Quando estávamos preparando essa palavra. Semana passada ainda. Nós aproveitamos as oportunidades quando nós, primeiro, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em síntese, baseado na história de Zaqueu, apesar de ser rico, ouça isso, ele tinha uma necessidade. Então isso significa dizer que riqueza não significa que você não tem necessidade. As coisas podem estar indo de vento em popa, dinheiro na poupança, carro novo, tudo de bom em casa, aleluia, glória a Deus, tudo controlado, riqueza, tudo bem, aleluia, glória a Deus. Mas isso não significa que não tem necessidades. Zaqueu era rico, porém tinha uma necessidade. Zaqueu era rico, porém faltava algo. Zaqueu era rico, porém algo estava lhe importunando, tirando-lhe a paz e o sossego da alma. Incrível isso. Quantas vezes eu já preguei sobre este texto, amados? Sim, muitas vezes, mas eu louvo a Deus que todas as vezes que a gente lê, quando a gente lê com o coração aberto, Deus te mostra algo mais, isso eu nunca falei. Porque cada ocasião é cada ocasião, por isso que eu disse, quando a gente começa a ver as coisas diferentes, agora quando você começa a olhar sempre, não, já ouvi demais, já ouvi muito. Agora, aí a coisa não flui. Mas quando você coloca-se para entender o que o Espírito está falando naquele momento, naquela hora, as coisas ficam fáceis. Por isso que eu disse que Deus está nos falando neste momento, nesses dias, de uma forma muito especial. E não podemos perder a oportunidade de maneira alguma que Ele está nos dando. Deixa eu continuar aqui para me concluir. Apesar de rico, já disse, ele tinha uma necessidade. Quais têm sido, amado, as nossas necessidades? Ou melhor, vou mudar a pergunta. Quais têm sido as nossas prioridades? Quais têm sido as nossas prioridades? Repito, estamos demonstrando na prática de que a salvação é algo essencial e fundamental em nossas vidas, na nossa família, nos nossos entes queridos. Você que tem filhos pequenos, como eu tenho filhos adolescentes, ainda estão dentro de casa, porque eu já disse, o dia que eles saírem de casa para casar-se, eu confesso aos irmãos, não que eu vou lavar as mãos, não é isso, mas a partir do momento que eles saírem para constituir família, eu confesso, amados, eu encerro ali o meu papel de pai para instruir e ensiná-lo. Porque se eu não ensinei durante os 20 ou tantos anos, se eles não aprenderam, não é depois de casado que vão aprender. Aí eu tenho que investir agora.
Eu tenho que dedicar todo o meu tempo e agora. Eu tenho que passar o máximo que eu puder para o coração deles, é agora. Mas tem muitas mãezinhas e paizinhos que depois que casa, fica lá a sogra, determinando, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Ou tem muito pai que fica entrando na vida dos filhos depois de casado, estragando o casamento dele. Ei, já passou a hora, já passou o tempo. Deus te deu o tempo necessário para você cuidar e investir naquilo que Ele confiou e entregou nas suas mãos, que é herança dEle. Passou o tempo, agora só resta prestarmos conta diante dEle um dia, que a Bíblia diz que nós vamos prestar conta diante dEle. Então é agora que eu tenho que investir. Se Deus está nos dando essa oportunidade de nós nos investirmos, amados, vamos investir em nome de Jesus, para que nós tenhamos uma igreja saudável, para nós temos uma igreja vitoriosa. Primeiro nós temos que ter família saudável, família vitoriosa, família de Deus, para que a igreja realmente seja também uma igreja vitoriosa. Entendamos isto. E Zaqueu aqui, ele percebe-se, olha, na verdade, a minha prioridade agora é pegar esse Jesus aí, que faz milagre, e levar ele lá para minha casa. Aí ele entrando na minha casa, ele estando comigo, nem que seja por visitante, por algumas horas, mas só dele entrar na minha casa, algo vai acontecer de milagre na minha casa. E é isso que Jesus quer fazer na minha e na sua casa. Quais têm sido as nossas prioridades? Quais têm sido as nossas prioridades? Eu não vou prosseguir mais, mas eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, vou pular para a conclusão. Receber Jesus em nossa casa. Zaqueu primeiro, antes de receber Jesus em sua casa, o que ele fez? Confessou o seu pecado. Uma das primeiras coisas, assim que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, eu não vou falar sobre confissão agora, mas eu quero falar sobre a estadia de Jesus ali. Mas só dando uma pincelada, a primeira coisa que Zaqueu fez, depois que Jesus entrou na sua casa, ele confessou: Senhor, eu não tenho sido honesto. E se eu tenho, ele pôs a palavrinha se, a palavrinha condicional. Se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Ei, vamos dar uma olhadinha. De repente tem alguma coisa dentro da nossa casa, juntinho conosco, ou quem sabe nas nossas vidas, que nós precisamos de confessar. E depois que a gente confessa, a gente recebe o perdão de Deus. Eu aprendi que a gente tem que confessar para Deus para ser perdoado. Enquanto eu não confesso, eu não alcanço o perdão. Mas só basta confessar para Deus. Esse é o passo mais primordial, confessar para Deus. E depois, confessar uns aos outros. E a Bíblia diz que depois que eu confesso uns aos outros, eu sou sarados. Eu confesso para Deus para ser perdoado. Eu confesso um para os outros para ser sarado. Quantas mágoas dentro de casa, quantos corações feridos, que é necessário confessar e dizer: eu te magoei, eu te machuquei, me perdoa, porque eu já pedi perdão para Deus. Eu quero, minha esposa, meus filhos, vem cá, eu quero te pedir perdão. Eu falei, eu te feri, eu te machuquei, me perdoa. Oh, aí o céu desce, aí a festa nos céus, aí o milagre começa a acontecer. Mas tem muitos que acham que basta confessar para Deus. Somente confessei, está perdoado, aleluia, glória a Deus. Mas a ferida ainda permanece aberta. E aí que há necessidade de você confessar para Jesus entrar na sua casa. E sabe o que aconteceu quando Jesus entrou na sua casa? Apesar daquela busca diligente de Zaqueu em busca, subiu na árvore e tal, né? Mas foi Jesus que tomou a iniciativa. Vocês observaram aí no texto? Jesus olha para cima, no meio daquela multidão. A iniciativa foi de Jesus. Desce, 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 depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. E a Bíblia diz, eu acho fantástico esse texto, que a Bíblia diz assim, que ele desceu depressa e recebeu o quê? Jesus gostoso. Eu gosto demais dessa expressão.
Receber Jesus gostoso. Jesus é gostoso. Jesus é aquele que mata a nossa fome. É aquele que mata a nossa sede. É aquele que entra e quando ele entra, aleluia, algo sobrenatural acontece. Põe-se de pé em nome de Jesus. Mas olhe para cá, por favor. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ei, ouça aqui. Sabe o que nos resta nesta noite? Tão somente abrir a porta e receber Jesus gostoso. Receber Jesus com alegria. Receber Jesus com festa. Receber Jesus com prazer. Eu quero convidar agora você, exatamente para abrir a porta do seu coração. Para você abrir, mas abrir mesmo, por que não dizer, descancarar as portas do seu coração. E convidar Jesus. Entra na minha casa. Entre na minha vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pense agora em Jesus batendo na porta. Eu quero entrar. Pense agora Jesus batendo na porta do seu coração, dizendo: eu quero entrar. Ter uma mesa preparada, ter uma ceia preparada, e eu quero participar com você, com a sua casa, com a sua família. Eu quero entrar na tua casa. O Senhor está batendo na porta do teu coração. Então resta você abrir a porta e receber Jesus agora. E isto é pela fé. Nós abrimos a porta para Jesus, é pela fé. E Jesus entra na nossa vida, é pela graça. Jesus vem até nós. Ele vem até nós nesta noite dizendo: eu quero entrar. Entra na minha casa. Como Zaqueu, eu quero subir aleluia. O mais alto Sim, que eu puder. Entra, Senhor, nas nossas vidas. Só pra te ver. Entra, Jesus. O meu olhar coração está para aberto. ti. Aonde estiver um coração aberto agora, Senhor. E chamar tua atenção para mim. Eu preciso de aleluia. ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Diga para Ele: sou pequeno demais. Sim, ó Deus. Tua paz. Onde há necessidade, largo Senhor, leve a tudo tua pra paz. te seguir. Para onde, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Que a tua palavra alcance agora Entra o na profundo. minha casa. Que a tua palavra alcance Entra agora na os minha corações. vida. Mexe com minha estrutura. Sim. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu Diga pra bem Ele. maior. O Senhor é o meu Faz bem um milagre maior. em mim. Faz, Senhor, um milagre. Entra na minha Se casa. você puder adorar a Ele, adore. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, aleluia. O Deus de milagre está aqui, aleluia.
como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Diga pra ele. Eu preciso de ti, ó Pai. Glória a Eu sou pequeno demais, me dá da tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Bem baixinho. Poderoso Deus, e contra ele o inimigo não tem. A guerra é do Senhor e a vitória é garantida na